Saudações pessoal, estamos ao vivo aqui no nosso Aprovação PGE para mais uma live hoje, sexta-feira, 10 de julho de 2020. Eu sou o Felipe Fernandes e conto com vocês, aguardo vocês, recebo vocês aqui na nossa querida live. Para não deixar vocês aí a ver navios, vou botar aqui o tema da live para quem entrar depois ficar sabendo de que se trata. Hoje, como eu já disse aqui, a gente divulgou hoje durante o dia, né, durante a semana. Hoje um convidado bastante especial, o professor Rodolfo Pamplona vai falar com a gente sobre as principais aí alterações, né? O que a gente tem que ver de relevante em relação a essas modificações no direito do trabalho em decorrência da crise da Covid-19, né? A gente tem uma lei novinha aqui que saiu, conversão da medida provisória 936, então tem bastante coisa para a gente conversar, é uma grande felicidade estar com vocês, né? Toda semana a gente está sempre aqui, às vezes às quartas, às vezes às sextas. Fiz uma semana na terça também fiz essa live também, uma live também nessa terça com a Flávia Sgavioli, quem quiser ver também, foi papo legal, bacana, falar um pouquinho aí sobre outras coisas além do direito. E recadinhos do dia para vocês, né? A gente tem aqui os cursos da aprovação PGE, PGDF, aprovação PGE Lite, o extensivo PGE PGM, o concurso de objetivas para PGDF, então tem bastante coisa aí para vocês fazerem. Nosso curso, nosso livro também de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho para a Advocacia Pública também está à venda. Deixa eu ver aqui, professor Rodolfo já vamos aqui que está conectando agora com ele. E vão se acomodando aí, tragam suas dúvidas, vão trazendo aí o que vocês tiverem. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer aqui conversar contigo, aqui no Aprovação PGE. É uma oportunidade muito legal de a gente bater um bom papo. Professor, primeiramente é uma felicidade, eu gostaria de agradecer. Eu sei da agenda atribulada, da maratona de lives do professor. Eu estudei para concurso já há um tempo, mas já conhecia, já acompanhava. Então, para mim é uma grande realização estar hoje dividindo aqui a tribuna com o professor, que é uma figura que a gente admira muito. Assim, só passar o seu currículo para o pessoal, né? Eu sei que dispensa apresentações, mas é sempre bom aqui. O professor Rodolfo Pamplona Filho, ele é professor da Universidade de Salvador, da UFBA também, Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica, mestre em Direito Social pela Universidade de Castilha-La Mancha, juiz do trabalho, poeta e músico. Professor, fique à vontade, se se apresentar para o pessoal, mandar um oi, tiver alguma coisa para divulgar. Tem os seus canais no YouTube, assistiu hoje à tarde, inclusive. Fique à vontade, a casa é sua e é um prazer recebê-lo novamente. O prazer é meu e eu quero dizer a todos e todas que para mim é uma satisfação ter a oportunidade de, através dessas lives, servir a comunidade jurídica como um todo. Desde que começou o isolamento presencial, e aí eu estava aqui isolado, digo, eu estou à disposição de todos e todas, eu não recuso fazer lives, eu apenas tenho que agendar, porque realmente é uma quantidade muito grande. Hoje eu passei de 220 lives, então é muita coisa. No começo eu fazia 5, 6, mas agora nós estamos voltando para as audiências telepresenciais e eu tenho uma obrigação, né, nesse ponto de manter-me sempre zerado, sempre atualizado. Né? Hoje, inclusive, fiz um treinamento, abri lá no meu Instagram para todos aqueles que quiserem. Gente, o país todo participou, mostrei como é o sistema que vai atuar aqui no TRT da Quinta Região. Segunda-feira eu vou começar já com as audiências de instrução lá na 32ª Vara do Trabalho de Salvador. Quero convidar todos e todas que, se eventualmente queiram assistir à audiência, para entrar em contato comigo, pode mandar via Instagram, eu digo como é que faz você participar, você vai lá para a sala de espera, a gente abre para assistir, porque pode ser uma oportunidade interessante para aprender. Então, eu digo a todos e todas, eu estou realmente à disposição. Eu levo muito a sério essa máxima de Gandhi que eu incorporei para a minha vida. Quem não vive para servir, não serve para viver. E eu tenho servido através das lives, né? Eu tenho essa característica múltipla, né? Então, eu falo no direito de trabalho, no direito civil, no processo de trabalho, na metodologia, na filosofia, na poesia. Eu estou numa fase cinemagal, me chama que eu vou, que aí eu estou seguindo com vocês. E nessa oportunidade, quero dizer, inclusive, que hoje é um dia muito especial na minha vida. Né? Hoje eu estou completando meu jubileu de prata. Né? São 25 anos ininterruptos como juiz. Eu tomei posse no dia 10 de julho de 1995, e aí
que coincidência a gente fazer a nossa live justamente nesse dia. E quero dizer a todos e todas que podem me seguir no Instagram, né? Sigam também o Aprovação PGE aqui também, acho que é importante compartilhar. E, dentro dessa linha, ver também os meus canais no YouTube, né? O canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu digo? Por que 2 canais? Na verdade, assim, o conteúdo exclusivo, por exemplo, a live que eu faço no meu perfil, ou o meu trabalho musical, dicas que eu fiz, conteúdo exclusivo, eu publico lá no canal Pamplona. E todo o conteúdo compartilhado, né? Por exemplo, esta live, vou pedir para a doutora Larissa Leite, que já vi que já entrou aqui, vai fazer o download e a gente coloca lá, mas eu coloco todas as lives que eu fiz em outros perfis, mas também os episódios do meu talk show, lá do Papeando com Pamplona, a parte musical, aulas, né, dicas feitas em outros canais. Então, é uma forma de compartilhar tudo de graça. Meu canal não está monetizado. Para mim é importantíssimo que vocês possam participar, se inscrever lá, ativar as notificações, só botar inscrever e clicar no sininho, você recebe na hora, automaticamente, tudo que a gente coloca. E eu tenho colocado material, segunda a sexta, realmente muito material. Às vezes, no final de semana, a gente consegue colocar mais alguma coisa, mas também tem que garantir o repouso de todo mundo que nos ajuda. Mas a gente tem colocado isso e é uma forma de servir. Para mim, eu ficarei muito feliz se todos e todas puderem participar. E no Instagram sou eu mesmo que respondo, não é assessoria, não. Então, mande uma mensagem box, eu respondo. E vamos bater nosso papo, querido. Você manda, você prefere que eu fale direto, você quer fazer perguntas, quer que eu faça uma visão geral e depois você pergunta? O chefe é você. Jamais, professor, que é isso. Professor sempre muito generoso. E sobre isso do professor, realmente é uma pessoa que serve, tudo, sou testemunha disso, né? Apesar de conhecê-lo, ele não nos conhecia e nos atendeu e está aqui conosco. Então, realmente, sou a testemunha aqui viva, ocular e presente de que, de fato, é um grande ser humano aí que está para ajudar todo mundo. Posso fazer aqui assim, como eu falo sempre aqui, né? Eu toco a bola, quem faz o gol é o convidado. Então, hoje nós temos aqui o nosso, né? Nós temos o Pelé aqui com a gente. Então, assim, posso trazer algumas provocações, mas é o professor que conduz. Então, dentro disso, né, que a gente podia falar, acho que falar um pouco dessas transformações, né, o que está acontecendo com o direito do trabalho. Nesse período agora de pandemia, parece que acelerou um processo, né? Eu vejo os alunos, os concurseiros, os advogados, está todo mundo correndo atrás, parece que está o tempo todo correndo atrás, e a gente dorme, acorda, tem 10 MPs aí, está todo mundo... Como é que o professor vê esse fenômeno, assim, isso que está acontecendo? Olha, eu achei ótima essa pergunta. E essa pergunta, diga assim, é um passe de mestre. Você agora deu uma de Gerson Rivelino, para quem é mais velho do que eu, ou aquelas expressões, quando você tem aquele ponta de lança que é o garçom, que joga a bola para o centroavante fazer o gol. E, sem sombra de dúvida, a sua pergunta é muito importante para isso. Por quê? Porque eu tenho visto, querido, que nesse período da pandemia, nós temos uma mudança da visão da disciplina jurídica das relações de trabalho, seja de direito material, evidentemente, muito por causa das medidas provisórias, seja de direito processual. E isso, na verdade, é uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo. Por quê? Porque desde a reforma trabalhista, a Lei 13.467, né, nós estávamos meio escanteados do ponto de vista das relações de trabalho. Né? As pessoas começavam a dizer, olha, um dia de trabalho, não sei se vale a pena investir num após ou num curso, às vezes até no preparatório para o exame da ordem, as pessoas... E, na verdade, o direito de trabalho sempre foi o ramo mais disputado, sempre foi o top nas pós-lato sensu, no exame da ordem. Então, as pessoas começaram a achar que vai acabar o seu trabalho, será que o direito de trabalho vai ser substituído por uma relação contratual pura? Então, é preciso perceber como é que isso foi feito. E, de repente, as pessoas começaram a acreditar que o direito de trabalho ia acabar. E eu que já sou bem velhinho, né? Eu já estou há 25 anos na magistratura, contando meu tempo de servidor, há 28 anos na Justiça do Trabalho, né? O que é interessante dizer sobre isso? Que muitas vezes, né, eu já ouvi esse discurso em outras épocas. Eu lembro-me bem, em 99 para 2000, tivemos todas umas tentativas de acabar a Justiça do Trabalho, de flexibilizar demais as relações de trabalho, e isso
digamos assim, eu fico brincando com meus alunos, é o que eu chamo de argumento sessão da tarde, sabe? O argumento sessão da tarde é aquele que você ouve, olha e diz, eu já vi esse filme. E eu já vi esse filme em outras épocas. E é preciso explicar bem essa questão. Por quê? Porque tudo mudou, né? Nós estamos, desde a primeira manifestação normativa do direito do trabalho, né, da pandemia, tendo uma retomada, eu estou usando essa expressão, uma retomada do protagonismo do direito do trabalho. As pessoas estão cada vez mais interessadas, como você colocou muito bem, as pessoas estão cada vez mais ligadas, né? O professor Renato Saraiva, uma vez fez um post de um gatinho que era o advogado trabalhista, olhando para os dois lados até o tempo todo, para querer saber o que estava vindo toda hora. Se você fechasse os olhos, vinha o MP. E realmente nós tivemos aí uma quantidade enorme de manifestações. E é isso que eu quero explicar para todos os senhores e senhoras. A primeira manifestação normativa, como eu estava falando, foi a Lei 13.979, né, a chamada Lei da Pandemia, que foi modificada recentemente aqui, anteontem, e a gente vai explicar esse detalhe, né? Essa lei, no seu artigo 5º, ela trouxe uma previsão de que a ausência para em função de contágio, não somente de contágio, mas de isolamento, de quarentena, às vezes nem contagiado, mas se teve contato com alguém, essa ausência no serviço público ou privado não seria uma falta injustificada. Só isso, meu querido, já fez com que todos nós que atuamos no campo do direito do trabalho tivemos que voltar às lentes dos celulares ou da TV ou para a rádio para dizer, olha, gente, explicar a diferença de interrupção e suspensão, explicar a diferença até quando o empregador paga, a partir de quando paga o INSS. Ou seja, uma única manifestação, o direito do trabalho estava esquecido, voltou à baila. E eu não vou negar, meu querido amigo, que eu vi até com uma certa ironia, não posso deixar de confessar, que pessoas que estavam dizendo que tinha que acabar o seu trabalho, tem de revogar a CLT, de repente, começar a querer invocar dispositivos da CLT para resolver problemas da pandemia, seja o artigo 486 da CLT no Fado do Príncipe, e você, como procurador do Estado, sabe o quanto isso é preocupante, né, quando a gente pensa nessa atuação estatal, na defesa dos interesses estatais, ou a questão da força maior do 502 e 503. Então, note que, de repente, começou-se a procurar isso. E, de repente, os empresários e todos os interlocutores sociais começaram a dizer, olha, precisamos resolver essa situação que é absolutamente inédita na história do país e do mundo. Nós estamos vivendo, literalmente, o que era impossível. Se alguém, em dezembro, fizesse uma profecia apocalíptica que a gente ia passar mais de 100 dias isolado, ninguém ia acreditar, ia dizer, soltou, pirou, deve estar bêbado. Não. Mas não, perceba que o impossível, o improvável, ocorreu. Nós estamos vivendo o improvável, nós estamos vivendo o impossível. E aí, a gente precisou realmente buscar, dentro da legislação então vigente, algum tipo de solução, porque as atividades econômicas, muitas delas, continuam fechadas desde então. É só pensar, notadamente, em restaurantes, em bares, em algumas cidades desse país, inclusive a minha, que é Salvador. E, cara, o que é que aconteceu? Talvez a previsão normativa até então existente, já que dizia que não valia mais nada, né? Estavam tentando utilizá-la. Aí disseram, não, então é preciso ter uma norma específica. E aí sim, é o que aconteceu esse fenômeno. Uma verdadeira pandemia de medidas provisórias, em que nós começamos a buscar no sistema formas de resolver e trazer para o sistema algumas regras. E eu vou dar um panorama sobre isso, pensando aqui numa visão geral, e abrir para os perguntas, comentários, o que quer que seja. A primeira medida provisória foi a MP 927, que ainda não virou lei, né? A votação seria ontem e foi adiada por aspectos técnicos, mas também políticos, né? E a MP 927, ela trazia diversos dispositivos que tinham uma determinada linha de seu sentido e alcance, que era a ideia de preservação
de postos de trabalho, mas de emprego e renda. E aí, a MP 927 trazia uma sequência de atos unilaterais que poderiam ser praticados pelo empregador para manutenção do posto de trabalho. E ali nós elencamos a questão do banco de horas, invertido muitas vezes, ou seja, está folgando agora para compensar depois em trabalho, a noção especificamente de antecipação de férias individuais e coletivas, inclusive de férias de períodos aquisitivos que ainda nem começaram ou nem sequer estavam completos, né? A discussão também, que é, sem sombra de dúvida, tema para várias lives, que é a discussão do home office, do teletrabalho, dos efeitos jurídicos disso, tudo pela MP 927. Só que essa MP 927 tinha um dispositivo, que estava no artigo 18, que era um dispositivo, digamos assim, uma nota desafinada dentro dessa harmonia. Que era o quê? A possibilidade de uma suspensão do contrato de trabalho pela via individual por até 4 meses, sem nenhum tipo de remuneração. Isso gerou uma grita tão grande da esquerda e da direita que o próprio presidente da República, no que eu chamo do seu diário oficial particular, que é o Twitter, ele disse lá, olha, não, assim não dá, e disse, vou revogar. E realmente, em menos de 24 horas, foi editada a MP 928 para revogar simplesmente o artigo que trazia isso. Mas, desde aquele momento, e eu participei de muitas lives, webinários, seminários, várias formas aí no Zoom, no Google Meet, entre outros, né? É que as pessoas discutiam, olha, mas será que não vai vir? Será que vai dar certo? E aí o que é que eu disse? Opa, olha, vou exercitar meu dom de profecia. Vai vir aí uma medida provisória sob suspensão e sob redução de salário. E, tal qual, como dito, veio, foi a MP 936, que, muito polêmica, que trouxe a possibilidade de redução de salário pela via individual, com redução proporcional da jornada, e também a questão da suspensão do contrato de trabalho. Mas perceba que a MP 936 não veio como aquele artigo 18 diga, se vire. Não, veio com algum tipo de fomento econômico pelo governo, através de um benefício emergencial de preservação de emprego e renda, que o governo, depois do decreto regulamentador, chamou de bem, né? A ideia do bem, especificamente para poder amenizar, não é sanar totalmente, amenizar essas reduções. É importante, principalmente para aqueles amigos e amigas que estão participando aqui da live e que não dominem a área trabalhista, que não se pode confundir o benefício emergencial da relação de emprego do auxílio emergencial que tinha sido votado anteriormente, que é aquele de 3 parcelas de R$600, né? Que originalmente era 200. Foi o Congresso Nacional que aumentou. São situações distintas. A MP 936 era muito polêmica porque, nesse ponto, ela trazia uma exceção a uma previsão literal da Constituição. O artigo 7º, inciso 6º, fala de irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. E, de repente, admitiu-se uma redução pela via individual. Foi ajuizada uma ação direta de constitucionalidade. Né? Tá bom assim? Quer que continue falando? Eu estou falando porque você mandou liberar. Não, à vontade. Aí você anota as perguntas. Eu estou vendo que o pessoal está fazendo pergunta, então aí depois você anota e joga para mim. Né? Estamos anotando aqui. Foi ajuizada uma ação direta de constitucionalidade, a 6363, né? Especificamente sobre esse aspecto. E o ministro Ricardo Lewandowski proferiu uma decisão liminar, dizendo que não era nem constitucional, é constitucional. Ele preferiu dar uma interpretação conforme, fazendo um condicionamento à via negocial coletiva. Essa liminar foi aplaudida por alguns, vaiada por outros, e foi objeto de embargos declaratórios que o ministro julgou improcedente, mas esclareceu, no final das contas, aquela situação de dizer, não dou o braço a torcer, mas realmente isso aqui. E aí, deu uma linha. E, de certa forma, naquele momento, foi um momento muito interessante no controle de constitucionalidade brasileiro. Por quê? Porque na sessão, que durou 2 dias, uma quinta e uma sexta-feira, na quinta-feira, as pessoas que foram fazer sustentação oral, inclusive a AGU, apoiou a liminar.
apoiou a liminar, disse, olha, bem interessante, liminar. Então, todo mundo parecia que a liminar se mantinha. E, claro, quinta-feira, só o voto do relator foi reforçando a liminar, dizendo, olha, vou dar uma interpretação conforme nesse ponto para fazer, dar julgo a procedente para fazer isso. No dia seguinte, as pessoas diziam, olha, vai ser mantida. E eu estava lá exercitando esse tom de profecia. Não vai ser isso. O Supremo vai reconhecer a constitucionalidade. É só fazer um estudo sistemático das manifestações do Supremo sobre essas questões sensíveis, e eu disse, vai julgar constitucional. E tal qual eu falei, no dia seguinte, né, 7 votos foram pela declaração de constitucionalidade, ou seja, admitindo a possibilidade de redução pela via individual. Eu preciso dizer que o Supremo foi numa linha daquilo que em estudos epistemológicos, estudos de filosofia do direito, nós chamamos de realismo jurídico ou consequencialismo. A ideia especificamente de admitir que é uma situação absolutamente excepcional e que, por isso, poderia admitir-se, naquela situação, uma via individual. Preciso registrar que tenho mais temor dos argumentos do que da conclusão. A conclusão, nós temos como cidadãos, e aí cada um, cidadão e cidadã que esteja pensando, nós temos que ficar sempre atentos para que essas decisões excepcionais continuem sendo o que são, decisões excepcionais, e não virem um precedente para abrir exceções à literalidade do texto constitucional ao alvedrio de quem quer que seja. Eu não duvido, inclusive, que essas sejam uma daquelas ações diretas de constitucionalidade que a liminar foi mantida, né? A liminar, na verdade, nesse ponto foi cassada, desculpe, por 7 votos, né? E aí as pessoas dizem que é 7-3, mas não é 7-3, não. É 7-2 e 1, porque o relator ficou isolado. Porque os dois, né, Fachin e Rosa Weber, na verdade, julgavam procedente e diziam que era inconstitucional, né? Então, na verdade, por 7-3, foram dizer que era constitucional essa hipótese. Eu não duvido, doutor, eu não duvido, meu amigo, que, no mérito, depois que passar a pandemia, revoguem a liminar e julguem inconstitucional. Foi uma decisão de conveniência em função das circunstâncias. E quem acompanha os julgamentos pelo Tribunal Federal sabe que isso não é possível. Ao contrário, é talvez muito provável. O mais provável é, na verdade, que esse mérito nunca será julgado, né? Que depois da pandemia fique dormindo em berço esplêndido em alguma gaveta do Supremo. Mas o fato é que há um estado de coisas que reconheceu, nesse ponto, a constitucionalidade, nesse momento de pandemia, para a redução de salário pela via individual, complementando o governo uma parte. E essa medida provisória tornou-se lei agora. É a Lei 14.020, ratificada em todos os termos, mas que trouxe, na verdade, algumas, digamos assim, explicitações que não existiam no sistema anterior, inclusive em relação à trabalhadora gestante, questão muito importante, ou alguma inovação em relação ao portador de necessidades especiais, portador de deficiência, a gente pode também falar se o pessoal quiser. E aí, nessas circunstâncias, nós temos aí um novo sistema. A observação aqui, que deve ser feita, antes de eu falar de mais 3 medidas provisórias e abrir só para responder perguntas, é que a MP 927 ainda não virou lei. Mas é muito importante que os mecanismos de defesa da cidadania fiquem de olho para evitar o fenômeno que a gente já chamou de fenômeno do jabuti. O que é o fenômeno do jabuti? É aquela situação, como é que o jabuti está em cima do muro? Como é que o jabuti está em cima da árvore? Ninguém sabe, mas ele está lá. É um fenômeno que ocorre. Porque o que acontece? No Congresso Nacional, e essa é uma prática que eu tenho que dizer que é lamentável,
estão tentando abreviar o processo legislativo, inserindo determinadas regras de outras matérias no meio de medidas provisórias convertidas em lei. Então, na conversão da MP 936, tentou-se, na Câmara, inserir matéria da revogada MP 905 no texto, no projeto de lei. Isso foi cerceado, isso foi, digamos assim, extirpado. Mas não duvide se isso acontecer em outras das medidas provisórias, o que nós temos de ficar vigilantes. Só para não dizer que não falei de flores, eu quero falar de duas outras medidas provisórias e de uma lei. Mas também falar também de mais uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. Né? As três medidas provisórias que eu quero mencionar são na sequência. A 944, 945 e 946. São medidas muito importantes, não para o contrato de trabalho, mas para a disciplina jurídica ampla das relações de trabalho, pensando em quê? A MP 944, pensando principalmente nas empresas. Né? Por quê? Porque ela estabelece ali uma linha de crédito a juros convidativos para podermos ter ali um tipo, a manutenção do pagamento da folha de pagamento, mas sempre com base na noção de boa-fé, não pode ter o menor desvio de finalidade. Se houver a utilização de qualquer dessa verba para outra finalidade que não pagamento de folha, antecipa todo o vencimento e essa é uma situação que precisa ser dita. A MP 945 trata do trabalhador portuário, né? O trabalhador avulso, que não tem um empregador, tem um intermediado pelo órgão gestor de mão de obra. E nesse ponto, trazendo ali também algum tipo de benefício emergencial para ele. E a 946 que revoga extingue o antigo fundo do PIS/PASEP, que existia de 72 a 88, mas era um dinheiro que estava lá e que poderia aportar para o FGTS, que precisa ser recomposto nessa fase. Essa é a parte especificamente das medidas provisórias. Quero falar só mais duas coisinhas e aí vira show do milhão. Pode perguntar o que quiser, direito material e processual. A primeira questão, fiz uma live hoje, inclusive, que já está disponível no meu canal sobre isso, que é a questão da responsabilidade civil, especificamente sobre a Covid, no campo das relações de trabalho. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal retirou a eficácia do artigo 29 da MP 927, que blindava, digamos assim, a relação de emprego, né, ou a atividade empresarial, para dizer que a Covid não era doença do trabalho, não era acidente do trabalho. O Supremo, com base nas suas decisões de 2019, admitindo a possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva nas relações de trabalho, afastou essa eficácia para admitir, né, para retornar ao status quo antes. Cara, eu nunca recebi tanta distorção, é quase nessas manias, essas pandemias de fake news que a gente recebe, dizendo, olha, gente, o Supremo disse que Covid é acidente de trabalho. O Supremo nunca disse isso. O Supremo admite nessas hipóteses que possa ocorrer, e é só a gente pensar nos chamados heróis dessa luta, os médicos, os enfermeiros que estão enfrentando diretamente a Covid, e aí podem desenvolver uma doença no trabalho, trazendo aí uma presunção, né? É uma ideia de uma responsabilidade civil objetiva com base nesse parágrafo 1 do 927. E só para arrematar, falei muito, né? A Lei 14.023, que fez modificações na Lei 13.979, especificamente que podem ser, inclusive, um critério norteador para as atividades essenciais, para admitir, nesse ponto, talvez a aplicação da responsabilidade civil objetiva. Mas eu já estou falando aqui sem parar, há meia hora, já falei demais. Agora, quero te ouvir e responder o que os nossos amigos e amigas quiserem. Estou à sua disposição, amigo. Não, professor, muito obrigado. Essa exposição, inclusive, aqui, a live vai ficar gravada. Então, o pessoal estava com muita dificuldade aí com as MPs. Tá aí um histórico, tá aí as principais MPs, falou da 927, 928, 936, 944, 945, 946. Então, o pessoal que está com dificuldade aí, volta na live do professor Rodolfo, olha lá, revisa que tá tudo bonitinho. Mas aí, agora, nesse momento, né, acho que trazendo até um pouco mais de segurança para a gente que está angustiado,
foi pelo menos ver uma lei agora, né? Uma das MPs, a 936, foi convertida em lei, a Lei 14.020 de 2020, né? Trata, a 936, como o professor falou, trata da suspensão e da suspensão do contrato, da redução de jornada e salário. O que muda em relação a essa? Diz que pode prorrogar, mas pode prorrogar, tem que respeitar o prazo. Como é que funciona, professor? Olha, o que aconteceu? Nós temos, na verdade, a conversão da medida provisória em lei, e isso já é um aprendizado, digamos assim, do nosso Congresso Nacional, né? Ela traz regras de direito intertemporal. E aí, dentro dessa linha, a gente precisa explicar para as pessoas. Quem já aplicou a MP 936, numa hipótese de suspensão, e que vem a vencer agora, depois de 6 de julho, que é especificamente a data de vigência da Lei 14.020, aí você já aplicou a primeira, você pode fazer prorrogação, só pode fazer prorrogação dentro do limite da MP 936. Agora, você ainda não fez nenhuma suspensão, você agora pode fazer não com as regras anteriores, com as regras novas. E isso, na verdade, explicita, por exemplo, talvez um dos temas mais interessantes é em relação à gestante. Por quê? Porque a MP 936 não falou nada sobre a gestante. E aí a gente defendeu, pode ser aplicável nessa circunstância, acho que é possível, é o campo de negociação. No decreto regulamentador, trouxe que poderia fazer a suspensão, mas quando ela tirasse a licença maternidade, receberia integralmente, pensando aí na proteção do nascituro e do bebê. Ótimo, proteção à maternidade. Só que agora, com a MP 936, houve um acréscimo. Que acréscimo foi esse? Não somente a possibilidade da suspensão, mas com o pagamento integral, como já estava no decreto, mas também a estabilidade. Porque a MP 936 traz uma modalidade de garantia de emprego. Não é bem uma estabilidade, porque admite despedida com uma indenização a mais, com um plus. Mas, nesse ponto, o que a MP trouxe? Disse que é aplicável para a gestante. Só que, nessa circunstância, a gestante vai tirar a sua licença maternidade, vai ter a estabilidade, que é até 5 meses após o parto. A licença maternidade é de 120 dias. Eventualmente, a gente pode pensar na prorrogação, é muito comum no serviço público, na ideia da empresa cidadã, né, para chegar a um prazo maior. Né? Mas, nesse ponto, o que se teve? Essa circunstância tem de estabilidade os 5 meses, e se ela foi afastada ou ter uma suspensão antes, ou teve uma redução, o que vai acontecer? O período de garantia de emprego, que é garantido antes pela MP, agora pela lei, só vai contar depois do término da estabilidade. Então, imagine que uma empregada tenha tido um contrato suspenso durante esse período da pandemia e depois venha a dar à luz. Imagine que tenha sido suspenso por 2 meses. O que vai acontecer? Quando termina a suspensão, depois ela vem a dar à luz, o que vai acontecer? Ela já tem uma estabilidade prevista na Constituição, ela vai gozar essa estabilidade toda e vai se somar essa garantia de emprego ao final. Ou seja, mesmo ela sendo menor, ela não está assim continente e conteúdo, não. Vão somar as estabilidades. O que é uma medida protetiva, pensando nesse ponto na proteção à maternidade. E o que há de novidade, que é bem interessante, em relação à pessoa com deficiência. Por quê? Porque nesse período de pandemia, agora a MP 936 trouxe, é uma inovação, não estava nem na MP, nem no decreto, está na lei agora, nós temos uma garantia de emprego do portador com deficiência, portador de deficiência, porque é justamente a pessoa com deficiência nesse ponto, tem uma vulnerabilidade maior. E aí, pensar na extinção do posto, no momento em que estamos tendo
tantas dificuldades, ela dificilmente terá uma realocação. É claro que ela não pode praticar falta grave ou algo do jeito. Nós estamos falando de uma garantia. Então, nesse ponto, nós temos aí uma inovação que eu vejo como positiva, sim. Um ponto positivo da MP, né? A gente sabe que nesses períodos de dificuldade, quem tem maior Aí, só um vulnerabilidade detalhe, esse é um ponto positivo da lei, porque a MP não Desculpe, falava. da lei, é Exato. verdade. É. Então, essa é uma novidade, é bem interessante. E fique tranquilo, eu me confundo o tempo todo, porque é natural, a gente fica realmente, quem milita na área trabalhista, teve que agora fazer, sabe, a gente está fazendo o download da norma anterior e já entra uma nova na fila, porque realmente é muita informação. É isso aí, eu estou com 3 telas aqui, acaba confundindo. Mas é isso, ponto positivo da lei, né? Porque realmente nesses períodos de dificuldade, instabilidade, as pessoas com maior vulnerabilidade acabam sofrendo mais, né? E a lei também trouxe uma novidade em relação ao aposentado, né, professor? Teve uma previsão aí, o que é que o professor entende? Acho que foi boa? Qual foi essa Olha, alteração? o que é interessante falar sobre essa questão em relação ao aposentado? Por quê? O que é que nós tínhamos? Né? Nós tínhamos uma previsão de uma possibilidade de redução de salário ou de suspensão, mas, nesse ponto, haveria algum tipo de complementação pelo governo e, eventualmente, em algumas situações obrigatória, pelo empregador, mas de natureza indenizatória, sem todos os ônus decorrentes da folha de pagamento. E aí, mas tinha na medida provisória uma vedação específica de quem recebe qualquer tipo de benefício de natureza continuada não receberia o bem, não receberia o benefício emergencial. E aí o que acontece? Os aposentados recebem um benefício. Então, nessas circunstâncias, nós tivemos lá, no decreto regulamentador, uma circunstância de dizer, olha, eles não poderiam participar desta redução, porque eles não teriam um valor correspondente. Na lei, agora, autoriza que eles participem, mas temos uma circunstância diferencial. O empregador vai ter que custear para esses o valor equivalente ao benefício que eles teriam caso não fossem também aposentados. Ou seja, há nesse ponto um tratamento melhor para os aposentados. Eu e a professora Vória, né, a gente fez algumas lives sobre isso, e a gente diagnosticou um problema ainda, que é justamente pensando nos servidores públicos. E eu penso aqui, esse é um problema sério, principalmente no magistério, né, de ensino fundamental, de ensino médio. É extremamente comum que professores ensinem, por exemplo, num colégio público de ensino fundamental ou de ensino médio e também numa escola particular. Aí o que é que acontece? Ele recebe, como servidor público, um benefício, que é seus próprios subsídios. Imagine você, meu amigo, que é procurador do Estado e pode ser professor de uma instituição privada. Sua instituição privada vê que não tem mais condições de continuar nesse momento e vai fazer uma suspensão. Você adere à suspensão, você pode aderir à suspensão? Pode, mas não recebe nada. Por quê? Porque a lei não vai, ou seja, você vai depender especificamente de que o empregador assuma algum ônus em função, ainda que de natureza indenizatória, em função desta suspensão. E isso pensando notadamente em professores, essa classe tão massacrada, né? E quando a gente pensa, o cara ensina na 5ª série, 6ª série, no antigo ginásio de uma instituição pública e na instituição privada. Se suspende o salário da instituição privada, ele vai ficar só com o do público, que às vezes atrasa, às vezes é complicado nisso. Então, acho que era um ponto que mereceria uma especificação. A gente vai ter, fatalmente,
nos próximos dias, um novo decreto regulamentador dessa lei, e nesse ponto talvez possa suprir, não é o ideal, mas talvez suprir esta lacuna que vai deixar muita gente aí em uma situação bastante prejudicial. É verdade, é porque tem que fazer essa ponderação, né? Porque às vezes tirar o todo pela parte, eventualmente tem servidores públicos que eu acho que o salário de uma universidade, de uma instituição privada não faria tanta falta, mas tem aqueles professores, como você falou, que Isso. a grande parte do falar, eu salário. tenho lugar de fala sobre isso. Eu sou magistrado, sou professor da Universidade Federal, mas sou professor de uma universidade privada. E minha universidade privada está suspendendo os contratos a partir. E aí é aquela situação. Você adere, não adere? Quem não aderir, ninguém é obrigado a aderir. Mas fica naquela circunstância, ó, não vestiu a camisa, aquela coisa, aquele discurso, pode, mais dia ou menos dia. Garante-se uma estabilidade, que é uma estabilidade só limitada especificamente a esse período, pensando que é semestral, retorno das aulas em agosto, ela acaba sendo meio pouco útil, quase inócua, porque se você assume a matéria, né, você, em tese, tende a ficar até o final do semestre. E aí, nessa circunstância, eu vou suspender o meu contrato agora nessa parte aí de final de julho até agosto, vou ficar um mês sem fazer nada. Então, eu não vivo do meu salário na instituição privada. Ensino porque gosto, mas eu fico imaginando os trabalhadores, né, notadamente os professores de ensino médio e fundamental, que vivem em função desse salário, né, e vão ficar a ver navios. Exatamente, foi essa situação que eu pensei também, professor, que existem aí situações e situações, né? Nem todas, às vezes, se enquadram na mesma moldura. É interessante a gente pensar. Nós estamos todos na mesma tempestade, mas infelizmente não estamos todos no mesmo barco. E aí é preciso perceber que barcos menores precisam talvez de uma proteção diferenciada. Exatamente. Essa para mim, a grande beleza do direito do trabalho, né? Às vezes é tornar essas relações menos predatórias, né? Que a gente sabe que... Eu sou um fã do direito do trabalho, sabe? É algo assim, eu sou professor concursado na Universidade Federal da Bahia em Direito Civil, mas eu não deixo, como juiz do trabalho e professor titular de processo de trabalho em outra instituição, de viver o direito do trabalho. Acho que ele tem realmente... E como professor de Direito Civil, eu presto muitas homenagens ao direito do trabalho, justamente pensando nessas circunstâncias, porque no sistema brasileiro, né, o primeiro ramo, o microsistema que trata o tema da dignidade da pessoa humana é o direito do trabalho. Né? Eu ensino o direito civil, um novo direito civil, o direito civil constitucional, um direito civil que às vezes é muito mais avançado até do que o direito do trabalho, mas perceba, tudo como isso começou lá atrás, né? Prestando uma homenagem talvez ao profeta dos civilistas brasileiros, que foi o professor Orlando Gomes, que nos deixou em 1988. O professor Orlando Gomes foi um dos edificadores do direito do trabalho. E ele era professor de direito civil. A tese dele para a cátedra, para a cadeira de direito civil, foi a Convenção Coletiva do Trabalho. Porque o direito do trabalho era o direito civil. Ele se tornou parte disso. E isso, para mim, é fundamental, até mesmo para justificar essa minha ubiquidade de estar no direito do trabalho e no direito civil ao mesmo tempo. Professor, estamos juntos nessa dualidade. Eu também pesquiso em direito administrativo, laboro no direito do trabalho, então fica entre dois mundos, né? Vira a chave. Exatamente. E aí é engraçado, né? Você deve sofrer a mesma coisa que eu. Você é procurador do Estado, aí o cara é procurador do Estado, então, mas cidade de direito administrativo, mas cidade de trabalho. O que é isso? A mesma coisa. Eu, juiz do trabalho, como é que você ensina direito civil? Na verdade, a gente precisa abrir os olhos das pessoas que nós ensinamos direito. E a segmentação é só para efeito didático, é por questão de microsistemas, a compreensão das peculiaridades. E, na verdade, quem rala, quem estuda, tem condições de ensinar. Exatamente, perfeito, professor. Professor, mais uma... final, ele já está há 45 minutos, eu estou já traumatizado com esse negócio do Instagram derrubar a gente. Então,
vamos aí para as perguntas, como você preferir. Você manda, você é o chefe, eu sou aqui o convidado. Jamais, estamos conversando aqui e Estou aqui uma com a minha conversa caneca do extremamente. Bahia aqui, bora Bahia, ganhei aqui Bora, um Bahia. orientando meu aqui, ó, a camisa do Bahia 10 do Pamplona. Eu sou também tricolor, mas tricolor lá do PC, né? Do Fortaleza. Então, mas somos aí irmãos nas cores. Tem uma identidade aí, né? Professor, aqui uma alteração na lei 14.020 também que veio foi em relação ao fato do príncipe, né? Houve aí, teve uma celeuma muito grande. Eu, como procurador do Estado, todo dia chegava alguém para me perguntar. Está chegando ação, inclusive, sobre o tema. O que o professor tem a dizer aí sobre isso? Como é que você Olha, eu vou lhe pintou o tema? dizer que eu acho que os procuradores do Estado, os procuradores do município, o pessoal da AGU fez uma promessa aí para São Longuinho, né? Ou para Santo Expedito, ou que é o santo das causas impossíveis mesmo aí, né? Porque esse dispositivo foi pensado por vocês. Porque efetivamente, eu não tenho dúvida que em algumas dessas situações que estamos vivendo, em função de determinação de lockdown ou de restrições de funcionamento de determinadas atividades, poderia comportar, sim, o fato do príncipe, a previsão específica do artigo 486 da CLT. Mas o fato é esse. A pergunta que não quer calar é para os constitucionalistas, né? O pessoal administrativo também pode dar pitaco, né? Pode uma lei estabelecer uma exceção de aplicação da lei, de uma outra lei? Se pode, vocês estão, como diria um velho personagem, correndo para a galera. Por quê? Porque efetivamente isso vai poupar e muito a sua atuação na defesa dos interesses públicos. Por quê? Porque dava para enquadrar sim. Não digo nessa noção fórmula mágica que as pessoas querem dizer, não, é fato do príncipe resolveu, não. Porque, inclusive, eu vou lhe dizer que, aí falando, o senhor é procurador do Estado em São Paulo, né? Então, em São Paulo, aí quer dizer, você está na maior cidade do país. Aí é diferente. Mas imagine, meu amigo, a situação de fato do príncipe, em que o indivíduo, lá nesses rincões desse nosso país continental, né, diga lá que foi em função da determinação do município de fechar as atividades, e aí invoca-se o fato do príncipe. O que é que ia acontecer do ponto de vista processual? Vou falar um pouco de processo. O autor ia ajuizar uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. A empresa ia invocar o fato do príncipe. Aí o que é que acontece? Ia ser chamado, no caso, o município, que ia se defender. E aí o que é que acontece? Ia ter garantida contraditório, produção de prova, e o juiz ia reconhecer ou não. Se o juiz reconhecesse o fato do príncipe, depois de toda a via crucis do sistema recursal, transitou em julgado, remessa de ofício, todas essas coisas dependendo do valor da condenação, aí o que é que acontece? Transitou em julgado e arremeter para a justiça comum para lá dar início aos atos de execução. Perceba que a depender, porque você sabe que a requisição de pequeno valor para o município, ela está fixada em 30 salários mínimos lá no ADCT, mas o município pode fixar no valor que considera conveniente. Há municípios que fixam em um salário mínimo, e meio salário mínimo. Por quê? E isso é uma coisa horrível, desproporcional? Não, porque o município é pequeno mesmo. E aí o que é que o indivíduo vai ter? Para receber verba rescisória, é para precatório. Meu amigo, é a invocação do fato do príncipe. Eu estou dizendo assim, não estou dizendo que eu aplaudo ou que eu vaio essa blindagem, mas eu posso dizer que, como um juízo crítico dessa matéria, o que é que acontece nessas circunstâncias? Nós temos aí uma situação que é menos cruel com o trabalhador, né? Que está perdendo o posto de trabalho, que precisa de dinheiro nesse ponto para subsistir e que, no final das contas, ia entrar na fila do precatório. É verdade. E aquela coisa, né? Às vezes a
para meu ver, né, a hiperjudicialização de um tema, às vezes é como se fosse uma febre no corpo, né? Tem algum problema e aquilo ali ele está demonstrando que existe um problema, mas não é exatamente o problema, né? O problema está lá atrás. A gente tem muito, eu dizia que essa é a nova terceirização para a gente, né? Porque lá a gente tem tanto problema com terceirização, né? É um tema na administração pública que hoje tem setores específicos só para cuidar de terceirização. Fato do Prince pode ser que com essa norma barre um pouco, né? Mas era um tema que estava bem em voga aí, que eu acho, e que, como o professor falou, pode ser que para o trabalhador ele vai receber daqui a anos, via precatório, né? A efetividade no verbo alimentar aí, eu acho que acabaria se perdendo um pouco no trâmite, né? É verdade. Eu não tenho dúvida que talvez, se fosse para pensar, olha, vou aqui no campo aqui da Delege Ferenda, não Delege Lata, que depois que passar a pandemia, né, eu adoraria poder assessorar informalmente, sem ganhar nenhum tostão, né, o Congresso Nacional, algum deputado, para tentar aperfeiçoar o 486. Nós precisamos realmente ter uma previsão específica que seja mais, digamos assim, efetiva para pensar num resultado que é de extinção, né? Isso servia para o passado. Talvez a gente pensar em um campo na situação do fato do príncipe, não pensar em responsabilidade exclusiva, mas algum tipo de solidariedade, alguma coisa que se execute na própria justiça do trabalho e não para a justiça comum, porque isso é matéria de reserva de lei. Ficar esperando um voluntarismo do magistrado, dizer eu entendo o que executa aqui, sem mudança legislativa, é complicado. Então, acho que era um ponto que mereceria, sem sombra de dúvida, um aperfeiçoamento. Confesso a ti que de tanto estudar essa matéria, de tanto falar sobre essa matéria, eu acho que eu já tenho alguma base para ajudar no aperfeiçoamento da norma. Com certeza, professor. Tem que dividir aí, porque realmente ajuda, né? A gente, às vezes, quem está de fora, digo, na questão de realizar as leis, vê melhor do que quem está dentro, né? Às vezes a gente... Exatamente. E dessa forma. Professor, aqui mais uma dúvida em relação ao aviso prévio, né? A nova lei e o aviso prévio. Mudou também alguma coisa? O que o na verdade, eu trouxe uma previsão específica do aviso prévio, mas eu vou falar assim com liberdade. Quem fez esse dispositivo não sabia muito de trabalho, não, entende? Botou lá para falar o óbvio, né? Que depois de concedido o aviso prévio, as partes podem, de comum acordo, considerá-lo superado e fazer isso. Sempre se pôde, desde que teve o aviso prévio. E que é interessante como o direito do trabalho ele tem essa característica ampla. Eu costumo dizer que é um fenômeno quase autopoético. Ele aproveita. O aviso prévio, não sei se você já estudou a fundo sobre... O aviso prévio não é originalmente trabalhista. O aviso prévio começou, na verdade, no Código Comercial de 1850. Entende? É um instituto originalmente de direito empresarial. E que o seu trabalho incorpora, a legislação trabalhista incorporou na CLT, e as pessoas começam a achar que aviso prévio é coisa só do direito do trabalho. Não, é algo amplo, que é uma comunicação. E sendo uma comunicação que vai ter a extinção, o indivíduo já tem ali uma declaração receptícia de vontade, mas que pode, por comum acordo, ser superado e fazer. Então, já podia. O dispositivo nesse ponto digamos assim, um momento em que alguém quis falar alguma coisa bem intencionada e esqueceu que estava falando o óbvio. É aquele adendo no final da aula, né? Todo mundo querendo sair para jantar e o cara vai repetir o que o professor acabou de dizer. Olha, né? Exatamente. Eu não daria uma metáfora melhor. Tá certo. Professor, agora aqui da audiência, veio aqui das dúvidas. Infelizmente, eu acabei não pegando o nome de quem perguntou. Achei interessante essa pergunta. Ele perguntou aqui, o colega, o empregado que se recusa a fazer o exame de Covid, ele pode ser demitido por justa causa? Como é que está isso? Está no Essa é uma jusvariante do questão empregador? que é complexa, não é mesmo? Por quê? Porque, olha, a gente tem, até no campo do direito civil e depois incorporado no Código Civil, essa questão de que o indivíduo tem, nessa circunstância, o direito de não submeter a exames que sejam invasivos. Então, o indivíduo tem o direito de não querer submeter. Aí essa situação gera uma presunção contrária a ele. Então, o que a gente precisa explicar nessa circunstância? Estamos vivendo um período absolutamente excepcional, né? Então, me parece que se submeter a um determinado exame porque nós estamos verificando a preservação da saúde, não somente do trabalhador, mas de todos ali em volta, os colegas também, e eventualmente terceiros,
clientes, por exemplo, não sendo nenhum método invasivo, eu acho que faz parte do poder diretivo do empregador exigir. Estou falando isso porque eu já fiz 3 exames aqui de Covid, né? E os 2 primeiros eu fiz aquele swap que é muito incômodo mesmo, né? Bota no nariz, aqui na garganta, é desagradável. Então, além de caro, né? É desagradável. Sim. Mas o teste rápido, não. Uma gotinha somente, um dado, é algo que pode ser feito lá. Mas se o indivíduo se recusa, uma justa recusa, olha lá, tem alguma algeriza de sangue, ou, sei lá, hemofílico, alguma coisa assim, que não teria como fazer, a gente vai verificar a razoabilidade. Parece-nos, sim, que nessa circunstância, se ele se recusa a fazer, o empregador deve dizer, olha, então, nós vamos pensar na suspensão do seu contrato de trabalho, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente precisa garantir a rigidez, precisa garantir a idoneidade. A gente tem que verificar se a recusa é injusta, porque, a priori, não sendo nenhum método invasivo, a priori, a recusa aí não é justa. E aí, nesse caso, parece-me que pode ser advertida. Agora, dizer que é despedida por justa causa, acho que é uma hipótese para pensar numa advertência, numa eventual suspensão, e depois, aí sim, pensar numa despedida por justa causa imediatamente, sem nenhum outro elemento, eu acho que é um exagero. Beleza. Quem fez a pergunta aqui, só quem... Por exemplo, da moça lá que todo mundo viu, todo mundo comentou, até fiz poema, da moça lá do cidadão não, engenheiro civil formado. Perceba. Melhor que você. Informaram, todo mundo informou, né? Teve acesso que ela foi despedida. Ora, ela pode ser despedida? Pode. É complicado imaginar que é um ato fora do ambiente de trabalho, mas que aquilo pode repercutir. As informações, estou falando aqui de notícia da imprensa, é que a empresa estava em home office, numa política séria de afastamento, e aí o indivíduo pratica um ato que é, digamos, incompatível com ela. Eu não diria que é justa causa. Ela pode despedir sem justa causa. Essa é uma circunstância que é complicada, porque as pessoas ficaram com raiva, né? Porque foi um momento de arrogância, um momento, se pode ser isolado ou não, não há de discutir. Só analisa os fatos. E é uma circunstância. A empresa pode despedir? Pode, mas aparentemente não é por justa causa. Beleza. Professor, a gente tem acho que 3 minutos aqui pelo meu relógio, né? Só uma pergunta final aqui que a Val já fez lá em cima, que ela perguntou se... Eu acho que é ele, na verdade. Val, desculpa que eu não consegui ver a foto direito. Pergunta se a recusa de uma das partes em comparecer à audiência online, o que pode acontecer, né? Que por causa da Covid, muita audiência ficou online. Como é que fica? Mudou? Sinceramente, pela linha do CNJ, nada. Porque a audiência deve ser realizada como um negócio jurídico processual. Se as partes não comparecem na data, vão verificar o que foi que houve, né? Agora, pensar em aplicação de pena de confissão, revelia, arquivamento, não. Nós temos que... Não é mais o mesmo modelo. Nós estamos aqui, essas audiências telepresenciais, neste momento, são apenas uma forma de viabilizar o acesso à prestação jurisdicional. Não é pensar em jogo de futebol do Bahia e do Fortaleza, que teve um WO. Não é isso. Não é o cara não foi. Não, a gente está pensando por que não aconteceu. E, às vezes, o indivíduo não foi porque está com dificuldade de banda, está com dificuldade de internet. Às vezes, então, a gente vai tentar realizar a audiência. Hoje, eu falei expressamente no treinamento que eu dei aberto para todos e quero convidar todos e todas para assistir às audiências lá na Justiça do Trabalho, 32ª Vara, já a partir de segunda-feira. Pode mandar uma mensagem em box que eu respondo. Perfeito. Professor, temos 1 minuto aqui. Agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer. Realmente muito feliz e realizado por estar com você aqui hoje. Muitíssimo obrigado. Fiquei mais fã ainda. Tudo de bom para o senhor. Quiser dar um salve aí para o pessoal, estamos encerrando. Tem 50 minutos aí. Só para dizer, pessoal, gente, está acabando o tempo, 50 segundos. Eu quero que todo mundo aqui que está nos acompanhando siga aí o Aprovação PGE. Para mim é importante. Um pessoal que está trabalhando, fazendo sério isso. E me siga também aqui no Instagram, R. Pamplona Filho, e no YouTube. E se gostar de poesia, nos meus blogs de poesia. Será o importante. O importante é perceber com a poesia que esse momento é um momento inédito. Porque nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia.
tudo passa, tudo sempre passará. Perfeito, professor. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. E deixa a live salva aí pro pessoal para eu fazer o download. Pode deixar. Valeu, Combinado. professor. Até mais.